Começamos detalhando o que muda de concreto no cotidiano de Bolsonaro com a decisão de hoje. Lembrando que ele já estava sob medidas cautelares desde 18 de julho. A gente vai explicar logo mais por quê. A principal delas sendo o uso de tornozeleira eletrônica. O ex-presidente também já estava proibido de sair de casa à noite e nos finais de semana. E, para completar, não podia usar redes sociais nem se comunicar com outros réus e investigados, inclusive o filho Eduardo. Com a decisão de hoje, as condições pioraram bastante para ele. A tornozeleira continua, só que agora ele não pode sair de casa em horário nenhum. Além de não poder usar redes sociais, está proibido de usar celular dele ou de terceiros. E a proibição de contato, que antes era restrita a outros réus e investigados, agora engloba todo mundo, menos quem mora na casa, os advogados dele e pessoas previamente autorizadas pelo Supremo. Na decisão, Alexandre de Moraes disse que a prisão domiciliar foi decretada porque Bolsonaro descumpriu de forma reiterada aquelas medidas cautelares baixadas no dia 18 de julho, essas que a gente acabou de mostrar aqui no telão. Agora, à noite, a PF esteve na casa de Bolsonaro em Brasília. Quem conta pra gente como foi ao vivo é a Heloísa Torres. Boa noite, Elo. Oi, Renata. Boa noite para você também, para todo mundo. Olha, 2 equipes da Polícia Federal foram cumprir a ordem do ministro na casa do ex-presidente Bolsonaro, num condomínio aqui em Brasília. Bolsonaro assinou a ordem de prisão domiciliar antes mesmo da chegada dos advogados. E os policiais levaram um celular que estava com o ex-presidente. Foi o segundo apreendido desde a última operação na casa dele, no dia 18 de julho. Bem, ontem, Bolsonaro gravou uma mensagem por celular para apoiadores que faziam uma manifestação no Rio. E o vídeo foi divulgado nas redes sociais. Essa foi a gota d'água para a decisão de hoje. Vamos ver trechos da decisão. O ministro Alexandre de Moraes afirmou: agindo ilicitamente, o réu Jair Messias Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a justiça. Tanto que o telefonema com seu filho Flávio Bolsonaro foi publicado numa plataforma. O vídeo a que se refere o ministro é esse. Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. Segundo Moraes, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar, pois o réu produziu material para publicação nas redes sociais de seus 3 filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro. Diz ainda que o flagrante desrespeito às medidas cautelares foi tão óbvio que, repita-se, o próprio filho do réu, o senador Flávio Bolsonaro, decidiu remover a postagem realizada em seu perfil na rede social Instagram com a finalidade de omitir a transgressão legal. Afirma também que o réu, Jair Messias Bolsonaro, realizou ligação telefônica por chamada de vídeo com seu apoiador político e deputado federal, Nicolas Ferreira, demonstrando o desrespeito à decisão proferida por esta Suprema Corte em razão do claro objetivo de endossar o tema da manifestação de ataques ao Supremo Tribunal Federal. E o ministro repetiu a frase que a justiça é cega, mas não é tola, e disse que a justiça é igual para todos. O réu que descumpre deliberadamente as medidas cautelares pela segunda vez deve sofrer as consequências legais. Alexandre de Moraes escreveu ainda que Jair Bolsonaro reiterou sua conduta delitiva diversas vezes, tanto na produção de imagens quanto nas ligações de áudio e vídeo, como também na divulgação maciça de seu apoio via divulgação de suas imagens nas redes sociais em relação às medidas coercitivas ao Supremo Tribunal Federal, com claro intuito de obstrução da justiça, evidenciando a continuidade delitiva em relação aos crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação de infração penal que envolva a organização criminosa.
Elo, é importante a gente fazer um histórico dessas cautelares e dos desrespeitos a elas, até para entender a situação de agora. Vamos lá, Renata. Tudo isso começou naquele inquérito de maio desse ano para investigar a ação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para coagir autoridades brasileiras. São 3 investigados nesse inquérito, além de Bolsonaro, o filho dele, Eduardo, e o apoiador da família, Paulo Figueiredo. Segundo a PF, Eduardo Bolsonaro, que está morando lá nos Estados Unidos, vem agindo contra a justiça brasileira em favor do pai, que estaria ajudando, inclusive, financeiramente. No mês passado, a PGR apontou o risco de fuga de Bolsonaro e atuações dele nas redes sociais que estariam atrapalhando a ação penal e pressionando o judiciário. Foi por isso que o ministro Alexandre de Moraes impôs medidas restritivas, inclusive a tornozeleira. E aí, já monitorado, Bolsonaro foi ao Congresso, falou e mostrou a tornozeleira, inaugurando essa discussão sobre o descumprimento. O ato no Congresso foi postado em diversas redes sociais, inclusive na do filho Eduardo. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação. O ministro Alexandre de Moraes, então, pediu explicações à defesa e disse que poderia prender Bolsonaro. Os advogados do ex-presidente alegaram que não havia como controlar postagens de terceiros e questionaram se o ex-presidente estaria proibido de dar entrevistas. Moraes, então, afirmou que as entrevistas não estavam proibidas. Considerou que a ação de Bolsonaro no Congresso foi pontual. Mas o ministro reiterou que o uso de redes sociais por meio de vídeos pré-fabricados para terceiros estava proibido e voltou a dizer que se houvesse desobediência, Bolsonaro seria preso. Como ele entendeu que houve descumprimento durante as manifestações do último domingo, a prisão domiciliar foi decretada hoje. E hoje a defesa de Bolsonaro afirmou em nota que foi surpreendida com a decretação de prisão domiciliar, tendo em vista que o ex-presidente não descumpriu qualquer medida. A defesa afirmou ainda que na última decisão do Supremo constou expressamente que em momento algum Jair Messias Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos e que ele seguiu rigorosamente essa determinação. Segundo os advogados, a frase "Boa tarde, Copacabana, boa tarde, meu Brasil, um abraço a todos, é pela nossa liberdade, estamos juntos", não pode ser compreendida como descumprimento de medida cautelar, nem como ato criminoso. A defesa afirmou que vai recorrer. Bem, o PL, partido de Bolsonaro, publicou em uma rede social que, abre aspas, a prisão domiciliar imposta a Bolsonaro não é justiça, é perseguição, fecha aspas. Em nota, Eduardo Bolsonaro, que também é investigado nesse inquérito, disse que recebeu com tristeza, mas sem surpresa, a notícia da prisão domiciliar. Também chamou o ministro Alexandre de Moraes de violador de direitos humanos oficialmente sancionado. Bem, e além desse inquérito, Bolsonaro é réu na ação penal que julga a trama golpista. O ex-presidente é acusado de liderar uma organização criminosa e, nesse caso que eu me refiro, faltam alegações finais e o julgamento na primeira turma do Supremo. Renata? Elo, muito obrigada. Bom descanso para você.